Hoje nosso tema, chaves para equilíbrio material. E aí, quando eu estou falando de material, estou falando especificamente de dinheiro, corpo e saúde, prazer, alegria, né? Realização na vida, área profissional e área financeira, né? Dinheiro aí, também bens materiais, dinheiro direto e o dinheiro indireto, né? Através dos bens, parte financeira como um todo, mas eu gosto de falar a palavra dinheiro, porque ela já começa a reverberar um pouquinho, né? A gente já começa a ver como que como que a gente sente, como que a gente ouve essa palavra, dinheiro. Isso é muito importante. Como a gente se relaciona realmente com o dinheiro. Peraí. Bom, acho que está tudo aparecendo aqui. Então vamos lá. Para a gente começar, necessário primeiro a gente falar um pouco dessa palavra material, além desses aspectos que eu coloquei. Então a gente já começa aqui a refletir como está a minha relação com o corpo, como está a minha relação com a saúde, como está a minha relação com o autocuidado, a autorresponsabilidade com isso. Como está a minha relação não só com ganhar dinheiro, mas com administrar, olhar para os detalhes disso, olhar para os obstáculos, olhar para como eu administro, como eu ganho, como eu me relaciono, como eu multiplico, o que eu penso sobre o dinheiro, se o dinheiro é um mal necessário ou se o dinheiro é um grande amigo, ou se o dinheiro ai, que ruim que isso existe. Então, a primeira parte a gente vê como a gente reverbera essas palavras, esses aspectos da matéria. Então, se hoje vamos falar de equilíbrio material, vamos falar de matéria. Corpo, saúde, dinheiro, trabalho, bens, casa, né? O autocuidado. Então, eu vou, antes de entrar em cada um, que são os componentes, a gente vai falar do que é matéria, do que é material. Mas eu já convido vocês a olhar para essas palavrinhas que eu trouxe, os aspectos, né? E já sentir como isso reverbera, como você costuma pensar sobre isso. Quanto do seu tempo e da sua atenção merecem os cuidados com o seu corpo, com a sua alimentação, com a administração do seu dinheiro, a resolução de problemas, seja dívidas, seja dificuldades, né, financeiras, a definição, crescimento, evolução e aprimoramento profissional. Então, quer dizer, quanto do seu tempo merecem da sua atenção, da sua energia, da sua dedicação, né, de intelectual, emocional, das suas inteligências integradas, merecem esses aspectos, tá? Então, aquilo onde a gente põe atenção, cresce. Então, se eu ponho atenção no problema, aquilo cresce. Então, eu tô com dor aqui, tô com dor ali. Eu vou pegar Covid. Essas dívidas vão multiplicar, porque eu não tô ganhando dinheiro com o meu trabalho. Então, toda essa conotação negativa, se eu coloco atenção nisso, é isso que vai crescer. Agora, se eu coloco a minha dedicação, se eu coloco a minha administração, a minha capacidade resolutiva, as minhas inteligências integradas, então, inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência intelectual, né? Então, as minhas memórias, minhas sabedorias, minha criatividade. Se eu coloco tudo isso a serviço para aprimoramento e evolução, é isso que vai acontecer, tá? Então, esse é o primeiro passo, é a gente já sentir como a gente se relaciona com essas palavras, desses aspectos que compõem a matéria. Aí vamos falar de matéria, né? Porque é feio ser materialista. Porque é feio só pensar no retorno material. Tá, o que acontece existem duas formas da gente ser miserável, seja miserável materialmente falando,
Ou todo mundo sabe que eu não tenho meias palavras, né, gente? Que eu vou já com o pé na porta. Então, assim, existem duas formas de ser miserável, seja miserável materialmente ou seja miserável espiritualmente. Para eu ser miserável espiritualmente, eu só olho para a matéria. Para eu ser miserável materialmente, eu só olho para o espiritual. Óbvio, né? Parece tão óbvio. Mas quanto será que, sem perceber, você pode estar fazendo isso na sua vida? Eu fiz por muito tempo na minha vida. Até os meus 30 anos de idade, eu só olhava um pouco para a parte espiritual quando o calo apertava através de religião. Mas eu não me aprimorava, né? Efetivamente. Também eu não tinha encontrado um caminho. Mas também, bem dizer, não procurava muito, porque eu achava que o que ia resolver minha vida era ganhar dinheiro e ter um desempenho profissional, uma segurança nesse sentido. Tá, depois dos 30 anos de idade, veio começar a fazer terapia, entender um monte de coisas, e aí eu fiz aí um caminho de quase 10 anos só focada no espiritual, emocional, no sutil. O que aconteceu? A área material debandou toda. Tudo bem, a gente às vezes precisa, né? Tá no extremo, vai para o outro extremo, para encontrar o caminho do meio. Não tem certo nem errado nisso. A questão é só a gente perceber, adotar um realismo. Realismo não significa pessimismo, vou falar disso. Então, é tomar pé da situação, entrar na vibração da aceitação. Então, qual é a situação que eu tô para saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que aprimorar, qual a direção que é a melhor nesse momento. E a gente tem a capacidade de mudar de escolhas a todo instante. Então, eu posso fazer uma escolha agora, que é a melhor para agora. Daqui a 10 minutos pode ser outra escolha, que é melhor para daqui a 10 minutos. E por aí vai. Então, começo por aí a trazer essa reflexão para a gente de que se eu considerar que é ruim ser materialista, eu estou dizendo que é ruim olhar para a vida material. E, consequentemente, ela não vai prosperar, ela não vai florescer, porque eu estou demonizando e eu estou tirando a atenção disso. Se eu coloco a atenção nisso, isso cresce. Se eu coloco a atenção no problema, então eu estou indo para a vitimização, eu estou indo para as crenças dogmáticas, eu estou indo para a nobreza do sofrimento, tá? Então agora vamos entrar nas leis que regem isso. Como é que a gente muda isso, tá? Usando a espiritualidade para a vida material e a vida material para a espiritualidade. Então eu quero colocar que hoje eu postei falando muito sobre isso, tanto na mensagem do dia quanto no podcast inaugural. Agora a gente vai ter podcasts diários com a energia do dia. E quando for início de semana, vai englobar também da semana. E quando for início de mês, vai englobar o do mês também, que é o caso de hoje, né? Que é inauguração do dia, da semana e do mês. Então, falei sobre todas as dicas para trabalhar, colocar a energia que está disponível, favorecendo os nossos objetivos e a nossa caminhada, tá? Então, eu peço que vocês vejam lá, porque eu não vou ficar repetindo o que está lá aqui, porque fica chato, né? Para quem já viu lá. Agora, quem ainda não viu, sugiro que veja, porque tem coisas sobre esse assunto aqui lá. E aí, eu quero falar para vocês, deixei aqui aberto, as 7 leis herméticas. Eu não vou falar de cada uma, eu vou só citar, só para vocês perceberem. Estou falando aqui de leis que regem o universo, tá? O princípio do mentalismo, que diz o todo é a mente e o universo é mental. O princípio da correspondência, que diz o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. E vice-versa, né? E aí eu trago a imagem daquela estrela, né? A estrela de Davi, que é um triângulo para cima e um triângulo para baixo, que simboliza exatamente isso, o equilíbrio perfeito e a materialização do espírito, né? Assim como é em cima, é embaixo. Você materializa aquilo que você vibra. Aí agora, terceira lei, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, sempre, ininterruptamente, para sempre e a todo instante,
tudo que a gente pensa emite vibrações. E todo movimento gera uma vibração que vai materializar algo. Quarta lei, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, porque tudo é círculo, né? E cíclico. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Então, se eu tenho dois opostos, pobreza e riqueza, isso é bom, isso é ruim. Eu tô pobre, eu tô próspera. Tudo isso, no final, acaba sendo a mesma coisa, como uma moeda que tem dois lados. Estava procurando aqui para mostrar, mas não tenho moeda aqui agora. Então, tem dois lados. E só que aqui a gente pensa como se fosse um fiozinho que vira, né? Onde uma ponta e a outra ponta, se elas estão assim, olhar linear, elas são opostas. Mas se eu dobro e faço um círculo dessa linha, né? Então vamos pegar aqui, ó. Finjam que isso aqui, né, é uma linha. Tem um oposto e o outro oposto, tá? Vou pegar aqui assim, ó. Um oposto e o outro oposto, certo? Então, aqui um é o oposto do outro. Mas se eu faço assim, ó, se eu dobro, então os dois opostos se encontram, tá? É isso que essa lei quer dizer. Então, toda vez que eu fico na polaridade, que eu falo isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu priorizo, isso não. Toda vez que eu fico na polaridade, eu impeço a travessia para esse outro lugar. Então, eu impeço a travessia para a abundância. Eu continuo falando assim, eu não quero dívida. Eu quero muitos clientes, tá? Quando eu faço isso e eu saio do conflito com uma coisa que leva ao conflito a outra, eu reconcilio as duas coisas. E aí ela se transforma numa coisa só, tá? Que é um fluxo, onde não é mais nem isso nem aquilo, é uma outra coisa, tá? O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. O ritmo é a compensação. Então, sempre que eu tendo muito para uma extremidade, a lei da compensação e do ritmo, porque tudo tem que se manter em movimento, vai levar para o outro oposto. Então, se eu ficar muito apegado, eu não quero perder isso aqui, o que eu vou fazer? Perder. Então, vou explicar de várias formas. Roda gigante, lembra do parque de diversão? A roda, 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 roda. Se aquela roda parar, fica um lá em cima, outro lá embaixo, né? Pode ficar agradável para um e desagradável para outro, né? Ou imagina a montanha-russa, se parar num determinado ponto, pode ficar o céu para quem está lá em cima, assim, pertinho do céu, e pode ficar horrível para quem está de cabeça para baixo. Ou, ao contrário, cada um pode sentir de uma forma. Mas onde eu quero chegar? Não para o movimento. Então, essa é a carta da roda da fortuna do tarô, por exemplo, né? Que fala que a mudança, né? O princípio da impermanência do budismo, que fala que a única coisa que não muda é a mudança. E nós não temos controle sobre quais mudanças. Então, o que nos resta? Manter o movimento, porque se hoje não está tão agradável, amanhã já está de outro jeito, ou hoje daqui a 10 minutos. Mas se eu evito o movimento, e como que eu evito o movimento? Querendo controlar. Então, querendo dizer, esse é o caminho, ou querendo dizer, não, isso aqui eu não vou fazer porque vai me levar para um lugar que eu não gosto, ou então dizendo assim, isso eu não vou fazer porque é chato. Eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer isso, é chato. Tudo isso são formas de prender o movimento. Isso sem falar do óbvio, do exercício físico, das respirações, né? Estarem bem, de um bom ritmo, né? Então, a saúde como um todo vai dar ritmo para que esse bombear, tudo acontece através do bombear do coração, né, não, gente?
que está bombeando o tempo todo, gerando pressão arterial. Estou dando vários exemplos. Se eu fico tensa, qual é a primeira coisa que acontece? Os músculos contraem e eu respiro mal. Esse ritmo vai se manter? Não. O movimento vai se manter? Não. A saúde vai se manter? Dos aspectos do sucesso material? Não. As oportunidades vão chegar? Não. Porque a tensão, a couraça muscular já faz todo um bloqueio, já faz todo o escudo. Então, estou explicando a mesma coisa de várias formas, tá? Respirem e vão acompanhando, porque eu sou rápida. O princípio do gênero fala que o gênero está em tudo, em todos os princípios tem o masculino e o feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Daí não estamos falando de gênero homem e mulher, estamos falando de gênero polaridade, né, gente? Aquela figura do yin e do yang, né? Preta e branca, onde o feminino está dentro do masculino, o masculino está dentro do feminino, né? Então, é uma oitava acima ali das polaridades, né? Que falou que caminha a conciliação. Quando eu concilio, quando eu pego as duas pontas e uno, eu gero uma coisa nova. Assim como quando masculino e feminino se unem, gera vida, certo? Em todos os seres vivos, né? No reino animal. Inclusive nós, hominal. Aí, Deepak Chopra sistematizou as 7 leis espirituais do sucesso. Aí eu vou entrar antes de falar das 7 leis espirituais do sucesso, enquanto eu vou falando uma parte aqui, vocês vão reverberando as que eu falei, as 7 leis 7 princípios herméticos das leis do universo, tá? Antes de eu falar disso, vamos falar o seguinte. O que é sucesso? Sucesso é diferente de dinheiro, tá? Sucesso é o máximo de metas, de objetivos alcançados, tá? Então, por exemplo, se o meu objetivo é casar e eu casei, eu fui bem-sucedida. Perceberam que não necessariamente tem a ver com dinheiro, nem não necessariamente tem a ver com trabalho, mas tem a ver com uma meta tangível, uma meta mensurável, uma meta concreta e definida. Eu quero casar, eu casei. Eu quero mudar de casa, eu mudei de casa. E da mesma forma, além de ser tangível, tudo que é concreto tem passos. Ok, pode acontecer uma materialização instantânea, tá? Pode. Ok, mas dentro desse microcosmo acontecem passos, né? Eu posso mentalizar que eu quero emagrecer durante a noite e emagrecer sem necessariamente fazer aqueles passos cartesianamente, né? Dieta rigorosa, etc. Posso programar minha mente, o meu corpo pode responder. É praticamente uma materialização instantânea. Sim. O dinheiro pode se materializar na minha conta instantaneamente. Sim. Mas depois que aquilo ocorrer, eu posso analisar e eu vou ver que tem passos ali. Porque a materialização é um processo. Por mais que dure segundos. Mas é um processo. Isso que eu quero que vocês reflitam. Então, a história do equilíbrio, assim como é em cima, é embaixo. Então, até o fato de ser uma materialização instantânea é resultado da sua vibração, do seu pensamento. Você primeiro tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, não vai acontecer. Porque só se materializa aquilo que você acredita e aquilo que você vibra. Até aí tá dando para acompanhar o que eu falei, que eu tô falando? Me digam aí, se tá dando para acompanhar, se tá chato, se tá tipo, disso tudo eu já sabia, porque a gente ainda vai entrar agora na parte do efeito do processo da materialização, nos passos da materialização, tá? Então eu quero que vocês coloquem comentário aí de como é que vocês estão percebendo o que eu falei até agora. Bem, então existem passos. Eu preciso ter uma meta concreta, eu preciso saber o que eu quero. Já ouviram uma frase? Não existe vento favorável para quem não sabe para onde está indo? Então, assim, se eu não tenho um objetivo concreto, tangível, gente. Assim, não é, eu quero ser próspera. Não vai sair do lugar. Eu quero ganhar, que dê para eu fazer
me divertir e ser leve, não vai sair do lugar. Não tá tangível, né? Então eu quero o quê? Eu quero viajar 3 vezes por ano para o exterior. E todo mês uma pequena viagem. Tá tangível. Eu quero ganhar, no mínimo, eu não preciso fechar, eu posso deixar aberto. Eu quero ganhar no mínimo 15 mil por mês. Tá tangível. Eu quero alcançar e manter um corpo de 66 quilos bem distribuídos. E o que é bem distribuído? Eu quero a cintura fina, eu quero a perna rígida, eu tô chutando, tá, gente? Eu quero eliminar, curar todos os processos que levam a celulite. Eu tô dizendo assim, tem que ser tangível. E aí, por que eu tô gastando tempo falando disso? Porque a característica da matéria é ser tangível. Então, quando eu não coloco uma tangibilidade, quando eu não coloco valores, características mensuráveis, eu não estou falando de matéria, estou falando de ideia. E ideia vai continuar sendo ideia, né? Não vai materializar, tá? Para materializar, precisa você começar a transformar a sua ideia numa concretude. É o primeiro passo, lembra que eu falei? Por mais que seja instantâneo e imediato, tem uns passos. Então, tem esses passos do processo mental também, né? Gente, ninguém está comentando. Ou vocês estão adorando, ou vocês não estão gostando, ou tá todo mundo assim, né? Só ouvindo, né? Eu vou prosseguindo, tá? Qualquer coisa me sinalizem aí. Então, eu queria que você compreendesse isso. A outra coisa é o seguinte. Eu falei rapidamente no podcast da energia do dia e vou falar aqui o seguinte. Paz é um sinalizador de abundância, porque abundância significa sentir-se nutrido, preenchido, pleno em todos os níveis, tá? Se eu sinto a experiência da paz, então eu estou pleno, tá? Da mesma forma, o prazer é um sinalizador... Ai, obrigada, Vanessa! Que bom! Que bom! Me diga aí, tá? Se tiver... Ih, não tô entendendo nada, tá? Não tô gostando, fala aí. Pode botar todo mundo vendo, não tem problema não. E o prazer, ele é um sinalizador da abundância material, tá? Prazer. Vejam bem, ó. Sexualidade, libido, gera outra vida. Então, é uma energia de muita potência. E outra vida pode ser um projeto, pode ser uma extensão sua, pode ser uma concretização, tá? E porque tudo são filhos seus, são extensões de você, tá? Então, se você está em prazer, é sinal que você está com vitalidade, com libido, com potência, com energia suficiente para concretizar e que a energia está circulando. Porque se ela não estiver circulando, você não tem prazer. Você tem apatia. A gente tem uma linha onde a gente está... Um ponto a gente está na pulsão de vida, no outro ponto a gente está na pulsão de morte. Na pulsão de vida é caos. Caos. Euforia. Euforia não, mas energia, né? Alegria. E na pulsão de morte está aquele equilíbrio estático, zen... Nada me abala. Estou aqui curtindo uma fresca. Ali nada brota. É a tal da zona de conforto, entendeu? Nada vai brotar ali. Então, assim, tá ruim, gente. Ficou ruim. Lembra? Ó. Tá ruim. Tô ansiosa. Pirei. Não sei o que vai acontecer. Ai, tá ruim. Aqui do outro lado, né? Ai, tô zen, não quero mais sair daqui, quero ficar aqui para sempre, quero que seja sempre assim, divertido, leve, gostoso. O que tem que fazer, ó? Une os dois, reconcilia os dois, tá? Porque aí eu vou ter vida, circulação, fluxo,
tá? E aí eu produzo coisas. Então agradeçam quando não estiver tão bom. É sinal que do outro lado tem uma grande ruptura e um grande parto e uma grande um grande upgrade, sabe? Se você ficar zen o tempo todo, amigo, amiga, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, nada vai brotar. Eu fiquei assim anos, nada vai acontecer, tá? Quando você tá só no espírito, só nas ideias e não tá na matéria, tá? Quando você vai pra matéria, você vai ter oscilações, porque o processo de ruptura, ele gera. É igual parir. É igual parir. Nunca vi ninguém dizer assim, eu pari, foi tão gostoso. Nossa, quase gozei parindo. Não, não vai ter, gente. Todo mundo vai dizer que é ruim a beça. Porque é uma ruptura, é trazer uma outra coisa, é desafiar a lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, passa a ocupar e vem outra coisa, né? Vem outra vida. Então, faça essa analogia, tá? A zona de conforto é morte. O equilíbrio zen o tempo todo é morte, é estaticidade. Agora, se você está na pulsão de vida, você vai ter momentos que tá ruim a beça e momentos que tá gostoso. E quando tiver prazer acontecendo, é porque tá, ali você tá na potência de produzir, de criar, de romper níveis, né, de desenvolvimento, tá? E, consequentemente, de sucesso, de prosperidade. Tá com tesão? Joga pro trabalho. Joga pro trabalho, sabe? Mentaliza. Joga pro trabalho que vai dar coisa boa nessa aí. Bem, sucesso. Voltando para a questão do sucesso, para a gente falar das 7 leis espirituais do sucesso. Então, uma vez eu ouvi da minha primeira terapeuta, primeira professora, ela disse que eu não podia escrever sobre sucesso porque eu não era uma pessoa bem-sucedida, né? Porque na época eu estava recomeçando tudo do zero, né? Mudando de profissão e tudo mais, iniciando. E eu disse para ela que eu podia sim, porque eu era uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia na minha vida. Porque eu priorizei formar uma família feliz, dar um lar para mim, para os meus irmãos, ter sucesso profissional, né? E eu fui tão bem-sucedida que com 32 anos eu já tinha concluído aquilo tudo e já estava me dando ao luxo de começar de novo. Então, eu já estava na morte e no renascimento. Então, era muito bem-sucedida, sim. Então, sucesso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com conceito social. Se você ficar esperando que o seu sucesso seja o que é reconhecido socialmente, você também não vai sair do lugar. Você também não vai ter sucesso, não vai ser bem-sucedida, não vai aproveitar as oportunidades. Tá? Então, tenha em mente que o sucesso é aqueles objetivos que precisam ser tangíveis, que precisam ser concretos, lembra? Então, qual é a minha taxa de realização dos meus objetivos? Isso é sucesso. Então, se eu passei de 70%, putz, eu sou muito bem-sucedida. Por isso também, os prazos também têm que estar concretos, senão como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou saber que eu fui bem-sucedida? Outra coisa que funciona muito bem é, do lado do meu objetivo, faz uma lista de objetivos, coloca do lado seu deadline, né? E do lado você coloca assim também, né? O que precisa acontecer, o que eu preciso estar vivenciando para que eu saiba que eu tive sucesso? Qual é o sinalizador, né? Qual é a evidência? Qual é a evidência que vai me mostrar que eu fui bem-sucedida, tá bom? Mês de junho, mês de junho, gente, eu vou falar assim, concretizar, pé no chão. Por quê? Porque tá lá no podcast de hoje, para vocês verem, falando que junho é esse momento da aceitação da realidade, tá bom? Então, vocês podem ouvir lá mais detalhadamente sobre isso, mas eu trago aqui para vocês assim, eu preciso estar realista. Realismo não tem nada a ver nem com otimismo e nem com
pessimismo. Tem gente que fala assim, ser realista é perder o otimismo. Não é. Ser realista é você botar o pezinho bem no chão e falar assim, putz, eu tô muito ferrada. Eu tenho que mudar isso aqui. O que eu vou mudar? Onde que eu tenho que focar? O que eu tenho que resolver? Quais são as providências que eu tenho que tomar? Isso é ser realista. E aí eu posso, dentro desse processo das providências que eu vou tomar, ser otimista. Falar, não vai ser chato igual das outras vezes. Eu tenho feito isso para mim, gente, todo dia, com coisa tecnológica, com coisas de marketing. Eu falo para mim todos os dias, não vai ser chato igual das outras vezes. Agora eu vou co-criar um jeito de ser leve, de ser tranquilo. Eu vou receber, sintonizar as intuições e as inspirações das sabedorias aí que já sabem fazer isso ser fácil. E eu vou me sintonizar com isso, tá? Aí eu posso ser otimista, mas eu tô com direção. Eu já sei o que eu vou fazer. Certo? 5h33, chegamos na metade, vou falar da... Olha quanta coisa eu já falei, né? Vou falar das 7 leis espirituais de sucesso. Lei da potencialidade pura, ela diz, a fonte de toda a criação é a consciência pura. A potencialidade buscando a expressão, sair do estado não manifesto para o manifesto, tá? Então, a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Então, de novo, dizendo pra gente que tudo começa no pensamento e na vibração. De onde eu digo para vocês que um hábito saudável demais é o quê? Meditar e imaginar, sonhar. Tá? Mira nas estrelas que, na pior das hipóteses, você chega no meio do caminho. É o que eu digo para todos os meus mentorandos, né? Mira lá nas estrelas. Segunda lei é a lei da doação. Ela fala muito do equilíbrio entre dar e receber, né? Então, se eu fico só querendo receber, tá desequilibrado. Se eu fico só querendo doar, tá desequilibrado. Tá? Então, mas ela não fala de qualquer doar. Ela fala de você doar aquilo que você quer ter na sua vida. Se você quer ter alegria, dê alegria por aí. Se você quer ter amor, dê amor por aí. Se você quer ter reconhecimento, faça elogios por aí. Se você quer se sentir motivado, motive outras pessoas por aí, tá bom? Então, a doação daquilo que você quer experienciar. A terceira lei é a lei do karma e causa e efeito. Então já vamos começar corrigindo, vamos apagar todas as crenças dogmáticas e religiosas sobre dogma e sobre que causa e efeito é castigo e premiação. Por favor, gente, não vou nem entrar nesse mérito. Ó, isso aí é do século XV, né? Estamos no século XXI, se eu bem me recordo, né? Então, não vamos mais falar desse negócio de castigo, premiação, Deus que pune, se eu fizer tudo certinho, a coisa vem. Ó, nem é meus vídeos que você tem que ver se você ainda acredita nisso, tá? Então, karma significa movimento e karma também significa aprendizado. Lembra que eu falei da roda da fortuna que tem que girar, que tem que permanecer em movimento? A lei da impermanência, a única coisa que não muda é a mudança. Karma é isso. Então, é esse movimento da roda da vida que te coloca hora em cima, hora embaixo, em permanência, igual a roda gigante, para que você tenha aprendizados. Quando você não aprende com as experiências, o que acontece? Naturalmente, a sua roda vai voltar para o mesmo lugar, né? É uma espiral. Se você aprendeu, você não vai ficar parado. Lembra da roda gigante do parque de diversão? Que às vezes ela para numa determinada posição? Vamos dizer que se você não aprende, você volta para a mesma posição. Sempre. Fica parado ali de novo. Se você aprendeu, você já vai ser mais divertida. A roda vai girar e você vai parar em outra posição. Você vai ter uma perspectiva diferente da vida. Mentaliza bem aí o que eu estou falando, pensando, imaginando a roda gigante do parque de diversões.
Se você parar sempre no mesmo lugar, que chato, você vai ver sempre a mesma paisagem, você vai ver sempre tudo igual ao seu redor, né? Pensando assim no parque. Se você parar num lugar diferente, você vai ver um ângulo diferente, você vai ver de uma altura diferente. E é assim que acontece na vida. O karma é uma repetição. Ele só se repete se você ainda não aprendeu aquilo. Tá? Agora, aquele karma de vida passada, não sei o quê, a gente agora, nesse momento que a gente está de transição planetária, a gente está tendo a grande oportunidade de libertação de karmas nossos e ancestrais. E isso já está acontecendo, o Covid está aí para isso. Só que se eu ficar acreditando que existe aquele karma, porque em vida passada eu fui não sei o que, eu fui não sei o que lá. Beleza, informação legal, faz o que com isso? Né? Como é que muda isso? Movimento, né? Eu tô aqui, é século XXI, 2020, né? Inclusive você pode mentalizar uma conversa com seus antepassados e falar, eu, fulano de tal, no dia, né? Sendo hoje, por exemplo, 1º de junho de 2020, agradeço tudo que eu recebi, todo o caminho que vocês trilharam, né? Mas agora, 1º de junho de 2020, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou cumprir a minha missão, do meu espírito, do que eu vim fazer aqui, né? E aí, o que eu vou deixar de fazer? Deixar de repetir. Isso é o quê? Liberação de karma. Tá? Sempre com amor, sempre com respeito, sempre honrando, sempre incluindo. Para quê? Para não ter que repetir. E aí eu saio do karma e vou pro dharma. O dharma está no meu propósito, está no meu caminho, que é o que eu acabei de dizer, né? Então, a lei do karma é causa e efeito, tive que fazer esse apêndice para a gente sair de conceitos dogmáticos religiosos de karma. A lei da causa e efeito diz, colhemos o que plantamos. Toda ação gera uma força de energia e retorna ao modo análogo. Ou então, lei da física, né? Toda ação gera uma reação de igual potência e efeito, não é isso? Quando as nossas ações e escolhas conscientes trazem felicidade e sucesso para outros, o fruto do nosso karma será alegria e sucesso. Então, ela corrobora com a segunda lei, que é a lei da doação, né? Eu ofereço aquilo que eu quero receber da vida. Quem vai me retornar não é aquela pessoa, gente, né? Ficar fazendo essa contabilidade é mesquinharia. Então, não vai retornar nada, de lugar nenhum. Agora, se eu dou livremente aquilo que eu quero experienciar, aquilo que tem valor para mim, estou consciente daquilo que tem valor para mim e estou generosa, oferecendo isso através dos meus pensamentos, atos, escolhas, né? Naturalmente eu recebo o retorno da vida, não é da pessoa. Não é da pessoa. E aí, se você escolhe ficar olhando para aquela pessoa que não te deu, que fez o contrário, que você foi tão legal e aquela pessoa foi tudo de ruim para você, você está olhando para onde vai crescer mais dor, vai crescer mais decepção. E aí é uma boa justificativa para você recolher, retrair e não oferecer, tá? Então, assim, não vamos confundir, que a gente faz muita confusão, né? Interpretação. Então, a lei da causa e efeito está dizendo que você materializa aquilo que você está vibrando, você manifesta na sua vida aquilo que você está oferecendo e assim por diante, tá bom? Da mesma forma, se você estiver pensando, vibrando negativo, medo, escassez, mágoa, ressentimento, julgamento, crença limitante, é isso que você vai manifestar, cada vez mais disso. Quarta lei, lei do mínimo esforço. Ela diz, a inteligência da natureza funciona sem esforço. As flores não tentam desabrochar, elas desabrocham. O fruto não tenta amadurecer, ele amadurece. Os pássaros não tentam voar, eles voam. Então, se nós buscamos poder, dinheiro ou felicidade para a satisfação do ego, ou seja, da escassez, vamos materializar isso, né? E se nós estivermos focados na harmonia, amor, alegria, assim como é em cima, é embaixo. E não precisa ter esforço. Todo esforço faz o quê? Trava a roda da vida. A vida já está trazendo para você pronto. Mas você quer saber como é que vai ser. Tô falando isso para mim, tá, gente? Que eu sou dessas.
Quer saber como vai ser? Tô curiosa, tô ansiosa. Ai, meu Deus, mas vou por aqui, faço pesquisa disso. Teve um dia, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, concreta. Eu estou fazendo um curso do Portal Poder de Mulher, eu estou sendo aluna, né? Mentoranda lá. Curso Mulher de Fases. A gente trabalha as fases do ciclo menstrual feminino aplicado ao empreendedorismo e ações práticas do dia a dia. Então eu recebi um desafio. A primeira semana era assim: você só vai intuir, você não vai fazer nada, nem planejar. Nossa, a pessoa aqui que é realizadora, que adora um planejamento, adora fazer coisa nova, eu lembrava, mas eu não posso fazer nada. Posso fazer nada. Tá, eu quero fazer exercício físico, mas não posso fazer nada. Eu quero emagrecer, mas não posso fazer nada. Então eu fui lembrando, não posso fazer nada. Eu tinha alguns objetivos e eu fui lembrando, não posso fazer nada. Porque tinha um desafio guiado, né? Eu topei. Vocês sabem o que aconteceu? Todos os objetivos, todos se concretizaram em menos de uma semana. Todos. E eu não imaginei que isso aconteceria. E eu atribuo que é porque eu não fiz nada, tá? E aí eu parei de atrapalhar a roda da vida que traz naturalmente. Mas eu estava o quê? Vibrando, emanando, focada em objetivos concretos. E claro, estava realmente na escolha, né? Não era uma mentira pessoal. Agora, a quinta lei, lei da intenção e do desejo. Inerente a toda intenção e desejo está a mecânica para a sua realização. Então é o que eu acabei de falar, do meu exemplo, né, que aconteceu comigo. Você não precisa fazer. Já é da natureza do desejo se manifestar. O que impede de manifestar é o controle, e o controle deriva de quê? Do medo. E também das crenças de escassez, que também derivam do medo. Então, essa lei da intenção e do desejo, ela diz, quando colocamos uma intenção no campo da pura potencialidade, que é a primeira lei, colocamos esse poder organizador infinito para trabalhar para nós. No nível da mecânica quântica, o universo é uma extensão do nosso corpo. E nossa intenção denota transformações de energia e informação e organiza sua própria realização, tá? Então, basta ter a intenção clara, concreta, bem definida. Claro que ela pode ganhar maior definição e até mesmo se alterar no caminho. Isso não é que tenha que ser rígido, pelo contrário, é só um ponto de partida. Então a gente tem a intenção e o desejo e é da natureza do desejo se manifestar. Porque tudo não é... Tem uma frase que eu não gosto. Eu não gosto dessa frase, o universo conspira. Porque parece que é algo que só vai acontecer se eu estiver merecendo. Essa frase ela não é muito certa, não. O universo conspira. Não é isso. Na verdade, é o seguinte. O universo sempre está em movimento para as suas materializações. Quando você para de atrapalhar, elas acontecem. Essa é mais certa. Sexta lei, lei do distanciamento. No distanciamento está a sabedoria da incerteza, a liberdade em relação ao nosso passado, ao conhecido. Então, eu diria que essa lei tem muito a ver com não julgamento. Se eu ficar nas minhas crenças limitantes, no meu medo, nas memórias do passado e dos antepassados, que também tem a ver com o inconsciente coletivo, né? Então tem grande parte que é inconsciente, o que vai acontecer é que eu já julgo, eu já limito. Eu falar por aqui não, por acolá não. E aí não materializa, tá? Então, quando eu coloco menos emoção, menos julgamento naquilo que eu quero, consequentemente eu não vou estar focada por onde vai materializar, como que vai ser, né? Tudo que eu já falei até aqui. Quando eu tomo um certo distanciamento, que aí tem a ver com a próxima lei, que é do... Na verdade, essa lei também é chamada da lei do desapego, que é o desapego aos resultados. Não é desapego ao dinheiro, não é desapego ao sucesso, não é, gente. Tá tudo errado. Tá tudo errado quando fala que desapego é desapego material. Não é nada disso. É desapego do julgamento,
É desapego dos resultados, é desapego de quando, como e de que forma, em que formato vai se materializar, tá? Eu posso dizer assim, eu quero uma renda de 15 mil reais por mês. Essa renda pode ser que eu esteja aqui toda empenhada trabalhando aqui com esse trabalho que eu faço com vocês e ela chegue por outro lado. Alguém chegue para mim e fale assim, você quer cuidar da minha comunicação? Então, eu não posso determinar por onde. E também não posso ficar apegada ao resultado. Porque se eu fico apegada ao resultado, que aí é o julgamento, é a emoção, é o medo, né? Medo da frustração. O que vai acontecer? Eu impeço a roda da vida de girar, né? E eu ativo o medo, e esse medo é que vai impedir a materialização. E me impede também de observar, celebrar e ter gratidão as formas diferentes das que eu imaginei de materialização que vão me levar de alguma forma para a materialização do que é de fato importante na essência daquele desejo. Então eu vou dar um exemplo. Eu acabei de falar para vocês do meu exemplo que eu pedi para emagrecer, para fazer exercício físico, e aí materializou tudo instantaneamente sem eu fazer nada. Ok, só que antes disso eu tive um dia de crise de ansiedade, no outro dia eu tive acho que 3 dias mais ou menos de crises de cólicas intestinais fortíssimas, só que eu meditando ia percebendo que aquilo era quase que uma crise de abstinência ao vício de pensar, ao vício de fazer, ao controle e muito possivelmente indo embora aí memórias, que o intestino está ligado a memórias, né? Memórias, parasitas que se alimentavam dessa bioquímica toda, né? Então, eu só ia me acolhendo, dando um chazinho, dando, né, ficar deitado, vamos trabalhar deitado um pouco, né, mexendo no celular. E o que era possível, sem julgamento, isso tá ruim, então tem que ir por outro caminho. Não. Isso, lembra, de novo? Emagrecer e mal-estar vão se juntar e vão gerar alguma coisa, né? Então, por exemplo, no peso corporal não mudei nada ainda, mas eu fiz um desinchaço abdominal que eu emagreci, né? Tô mais magra, tá? Então, assim, tô dando só esses exemplos para vocês verem como o nosso julgamento, que é o nosso medo, impede as materializações. E a 7ª lei espiritual do sucesso, para a gente encerrar e concluir como que a gente vai fazer daqui para frente, é a lei do Dharma, do propósito de vida. Então, é aquela que nos sintoniza no que é a nossa contribuição maravilhosa, que nos gera prazer, leveza. Lembra que eu falei lá no início? A paz é um sinalizador da abundância, o prazer é um sinalizador do fluxo da potência de matéria, tá? E de materialização, consequentemente. Então, a lei do Dharma e do propósito de vida é aquilo que me sintoniza com o que eu tenho a contribuir, né? O que eu tenho a oferecer como um serviço. Serviço que vem da palavra servir, que não tem nada a ver com ser submisso, que tem a ver com oferecer, tá? Contribuir. E aí eu tô sendo um ser, né, uma consciência em ação para o todo, tá? E aí retroalimenta e eu volto para a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, porque aí eu estou integrada no todo, né? A gente precisa sair da visão fragmentada. Eu, universo, inconsciente coletivo, pessoas, clientes, sabe? Tudo é o todo. Eu sou uma parte do todo e esse todo é concêntrico, né? Posso pensar assim, dessa forma concêntrica, só que em várias direções diferentes, não só assim, né? Vai ser assim, que vai ser assim, que vai ser assim, que vai ser assim, né? O meu filho deu uma definição quando ele tinha 12 anos de idade, a gente estava explicando o que era física quântica. Eu estava tentando explicar para ele, que ele perguntou.
índigo, né? Consciência índigo, 12 anos perguntando isso. E aí, ele mesmo disse o que ele entendeu. Ele disse assim, existem vários filmes sendo filmados numa mesma cidade cenográfica, que é o universo, né? E aí no meu filme eu sou protagonista e você é coadjuvante, e aí tem gente que é elenco de apoio, tem gente que é figurante e tal. Já no seu filme, né, ele apontando para mim, você é a protagonista, eu sou coadjuvante e outras pessoas vão ser figurantes e elenco de apoio, etc, etc. E assim por diante para cada um. E a gente só se toca, não só fisicamente, como vibracionalmente, e contribui. E o nosso propósito, o nosso Dharma, é a própria culminância do sucesso e da abundância. E é quando a gente está integrado a esse todo. Mas para chegar nele tem que passar pelas outras 7 leis, né? E por que eu falei disso tudo, gente? Para a gente sair das crenças limitantes, sair dos dogmas religiosos que estão todos entranhados, incrustados aqui no nosso inconsciente, impedindo de você entrar em contato realmente com o equilíbrio material. E observem, eu usei a palavra equilíbrio. Equilíbrio parte do suposto de equilibrar as áreas da vida e, já que eu falei da roda, da fortuna, que não pode parar de girar, também não pode parar de girar o fluxo de energia de intercâmbio entre as áreas da vida. Então, quando eu também estou muito focada numa área da vida só, dá ruim tudo. Trava todas as outras, inclusive a própria que eu estou focada. Inclusive, ficar obstinada numa área da vida só é uma boa artimanha do ego para não permitir o fluxo de vida, o fluxo de abundância, o fluxo de potência. A gente precisa olhar para todas as áreas ao mesmo tempo, né? E aí eu volto para os aspectos da vida material que eu trouxe, que é corpo e saúde, trabalho, dinheiro, bens materiais e todas as materializações. Então, de novo, faça uma lista de objetivos tangíveis, concretos, com deadline, né? Um cronograma, até quando você quer concretizar isso, né? E do lado, as providências, quem é o seu eu ali, né? É preciso. Aí vou fortalecer o que eu falei, então. O mês de junho é um mês de trabalhar a aceitação da realidade, a aceitação do cenário. Cenário o quê? Material, concreto. Ah, Adriana, mas eu vivo lá na 5ª dimensão. Eu tô vibrando só cura, eu tô vibrando só luz, eu tô vibrando só amor. Eu também. Porém, existe um cenário. Dentro desse cenário, como eu posso usar tudo isso que eu estou vibrando para o meu bem e para o bem de todos os envolvidos? Que providências eu preciso adotar, né, para que isso se materialize? Tá bom? Então, eu resgatei vários sonhos meus que foram interrompidos antes da pandemia, né? E adaptei eles para o cenário atual. Quando eu falo cenário, eu não estou falando de cenário só coletivo. O seu também. Quem você se tornou após tudo isso? Será que o que você quer agora é o que você queria antes? Provavelmente não. Então, o que é importante para mim agora? Tá? Então, a gente precisa... Eu tenho uma pergunta na ficha que eu peço para as pessoas preencherem para fazer atendimento ou cursos, e ela fala assim, você tem consciência de quais são os seus obstáculos? Muitas pessoas respondem assim, nunca pensei sobre isso. Então, por que nunca pensou? Porque a culpa continua sendo do outro ou das circunstâncias. Quando, na verdade, todos os obstáculos são criados apenas por nós mesmos, tá? Então, para encerrar, eu quero lembrar que vivemos uma vida encarnada, um corpo físico maravilhoso que nos confere prazer, alegria, potência para criar, para gerar coisas, né? Então, não olhar para as necessidades de conforto desse corpo, dessa matéria, é realmente optar pela morte, não pela vida, tá? E dinheiro compra, sim, muita liberdade de escolha,
muito conforto. É muito mais gostoso você dormir num lençol super macio de algodão do que você dormir, né, numa coisa toda mal engembrada que no meio da noite sai do lugar. Não é assim, gente? Quem não quer uma cama king size, né? Por que não? Por que não? Tá bom? Então, uma comida boa, né? Para a gente ter mais saúde, a gente precisa pagar plano de saúde, a gente precisa pagar uma boa comida, né? Que coisa boa, agora eu só como orgânicos, voltei a comer só orgânicos. Gente, que coisa maravilhosa, mas custa dinheiro. E o dinheiro vem de todas essas leis. E foi por isso que eu gastei esse tempo trazendo as leis para vocês, tá? Mas eu gastei esse tempo principalmente para a gente desfazer todas as nossas resistências ao conforto e essa liberdade que a gente merece, sim, a gente já nasceu merecendo. Esqueçam qualquer coisa que diga que você tem que fazer por merecer. Não, você só tem que escolher a sua sintonia. Só isso, tá? Vanessa, gratidão, muita gratidão, gratidão a todo mundo que assistiu, entrou, comentou. Tânia, Cíntia, muita gratidão mesmo. Foi co-criada com vocês, porque eu sabia que eu ia falar dos 7 princípios herméticos e das 7 leis espirituais de sucesso. E dessa necessidade de honrar a matéria, o conforto e o dinheiro. Mas o conteúdo foram vocês que trouxeram, tá? Instagram avisando que meu tempo acabou. Um grande beijo para vocês. Dia 8 tem outra live incrível, em dupla. E a gente vai falar de autoliderança. Quer dizer, como colocar em prática tudo isso que a gente falou. Vai ser em dupla com o Júlio, tá? Vocês vão ver todas as informações. E acompanhem o podcast diário.